Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães e você já sabe, eu sou o seu professor de língua portuguesa aqui no canal do YouTube. Bora lá resolver uma questão que caiu aí no ano de 2021, tá lá estruturado para você, para o órgão, o Ministério Público de Santa Catarina, para o cargo de promotor de justiça. E a banca? Sebrasp, a banca Sebrasp, galera. Então, como já é de tradição da Sebrasp, você teria então que julgar um item. Então, olha ali, ó, julgue o item que segue relativo aos aspectos linguísticos do texto anterior. Então, o aspecto linguístico aqui nessa questão vai tratar então da acentuação gráfica. Olha lá, ó, o emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo lá do texto justifica-se pela mesma regra de acentuação, pessoal. Então, é uma questão bastante interessante que você tem aqui, bem estruturado para você. Olha só, o que acontece aqui é que você tem uma forma verbal seguida de um pronome. Então, é isso mesmo, você tem a forma verbal nomear, seguido do pronome lá. E você tem a forma verbal ordenar, seguida do pronome lá. O que acontece aqui, galera, é que você vai desprezar. Então, para falar de acentuação gráfica, você vai desprezar o pronome e você vai considerar apenas a forma verbal. Então, o que você tem aqui é o seguinte: em nomeá-la, você tem no-me-a. Você despreza o pronome e considera apenas a forma verbal. Ordená-la, você tem ordenar. Então, você tem ordenar. Então, você tem do verbo nomear, você tem ali, então, o nomear. Nomear é uma oxítona. Oxítona. Ordenar embaixo, ordenar, também é uma oxítona. E aí você tem que aplicar a regra de acentuação gráfica. Quais serão as oxítonas acentuadas? Pessoal, serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O e em. E também consideramos os plurais, as, es e os e ens. Beleza? Então, maravilha, tá aí bem estruturado para você. O que você tem, então, é o seguinte: você considera apenas a forma verbal e aplica a regra. No caso ali, você tem duas oxítonas. E tanto nomear quanto ordenar são oxítonas terminadas em A. E as oxítonas terminadas em A, elas serão acentuadas. Portanto, elas seguem a mesma regra de acentuação. Logo, este item do Sebrasp, que o Sebrasp cobrou aí para a prova de promotor de justiça de Santa Catarina, é um item certo. Então, este item ele está certo, porque são duas palavras oxítonas terminadas em A. Nós vamos desprezar o pronome. Só fazendo aqui uma observação. Se, por exemplo, você tivesse ali na questão a forma, então, produzi-lo. E aí, levaria acento ou não? Então, com base nessa informação que eu te passei, você vai desprezar o pronome lo e vai considerar apenas a forma verbal produzir. Bom, produzir é uma oxítona. Produzir é uma oxítona. Mas é uma oxítona terminada em i. Veja que as oxítonas terminadas em i não levam acento, portanto, produzi-lo não leva acento, tudo bem? Então, inscreva-se aqui no canal do professor Anderson Magalhães. Tamo junto, galera. Até a próxima questão. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!